Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu estou com o Nenung, meu convidado. Ele mora no centro de Três Coroas, centro budista. É músico, poeta, compositor. E eu chamei ele para ele contar um pouquinho da história de vida dele, dessa experiência de morar num centro budista e, claro, de como que está relacionado a prática budista, a prática da meditação com o processo de criatividade. Então, Nenung, seja bem-vindo. E, por favor, aí, se você puder contar um pouquinho da tua história, como que você conheceu o budismo, como que tudo isso começou? Então, oi, pessoal, vídeo ouvintes. Cara, como começou a relação com o budismo? É, Cara, eu acho que uma grande tranquilidade dos budistas é poder dizer, assim, com facilidade, cara, a gente não nasceu pela primeira vez, né? A gente tem essa facilidade de conhecer várias pessoas que têm a lembrança e mesmo pelas evidências que a meditação traz, assim, né? Essa flexibilidade do funcionamento cósmico humano, então nem se fala, né, de que a gente tem conexões anteriores que vão amadurecendo na medida em que a gente realmente precisa delas ou está, enfim, amadurecido para pelo menos compreender o essencial, assim, né? Então eu acredito que quando eu era criança eu era um ET, um ET em termos de sociais, né? Em termos de uma total desconexão assim com o lugar onde eu nasci, que foi nessa região germânica aqui do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, né? Que é uma região predominantemente colonizada por gente que veio da Alemanha, né? Em busca da Terra Prometida que nunca foi cumprida, né? Ou seja, pegaram por aqui um lugar muito rude, né? Com intenções muito rudes, né? Com uma ideia de exploração por parte de um governo muito rude. Ou seja, a história do meu avô, por exemplo, ele era um escravo branco, né? O meu avô, ele foi dado aos 9 anos de idade, né? Porque ele era o nono filho de uma família que não tinha como alimentar mais de 8 crianças. Então ele de foi origem dado germânica? germânico, sim, germânico aqui em Campo Bom, né? Então ele aos 10 anos de idade ele era um trabalhador, né? Porque certamente ele não foi adotado para ser unicamente cuidado, né? Foi adotado para trabalhar, né? Então é uma vida muito rude, assim, essa herança ancestral, né? Que às vezes a gente nega o contato e perde essa oportunidade de compreender, né? O sofrimento envolvido, né? Na história humana. E daí quando eu nasci aqui, né? Eu estava dentro desse universo germânico daqui que cresceu em cima de uma ansiedade muito grande sobre essa coisa do se mostrar útil, né? Os germânicos têm muito essa coisa da utilidade, né? Se tu não vive para servir, tu não serve para viver. Acho que é o lema do Rotary Club, por exemplo, assim, que meus pais faziam parte quando eu era criança, né? E isso era uma coisa que, né, que eu não compreendia direito, mas era esquisita para mim que eu não tinha essa tendência produtiva, no sentido de querer vir a ser uma pessoa de sucesso dentro daquilo que eles propunham, né? E daí, desde criança, eu lembro do prazer de ir no jardim da minha avó, né? Pela primeira vez eu lembro muito claramente, assim, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, enquanto meu irmão e minha irmã mais velhos se matavam, assim, porque eles viviam se pegando a pau, né? Tinha uma coisa de competição com eles bem séria, assim. Coisa de criança, mas que, né? Enfim, karmas, né? Conexões complicadas, assim. E eu era o menor e eu era magrinho, eu era fora da disputa de território. E, portanto, eu lembro quando eu sentei uma vez no cantinho do quintal da minha avó, que era cheio de flores, que era maravilhoso para mim, era um quintal mágico, assim. E eu simplesmente sentei e fiquei em silêncio. E olhei assim ao redor, percebendo assim aquele gramado ao redor daquelas flores e pensei, nossa, isso é o topo do que eu quero atingir na vida, né? Ficar quieto em silêncio, percebendo as coisas como elas são, aqui sentado no chão, assim. Né? E isso era bastante consciente assim para mim, que eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade. E daí ao longo da vida a gente vai tendo experiências assim que dão, né? Se a gente não tem lembrança, se a gente não tem essa maturidade de lembrar com clareza, a gente percebe intuitivamente, né? Quando a gente entra no nosso próprio trilho e quando a gente sai daquele que está nos ferindo a natureza, né? Então eu acredito que naturalmente, na medida que a gente vai tendo a oportunidade de fazer algumas escolhas fundamentais, a gente vai se direcionando para aquilo que realmente tem significado
né, e que não vai nos fazer uma pessoa doente, né, cultivando uma sociedade doente, né, pautada por metas e entregas que não dizem respeito àquilo que a gente genuinamente tem a entregar. Portanto, a sanidade ela é terceirizada, né? A nossa qualidade realmente de fazer parte da sanidade da humanidade, ela fica sempre restrita ao momento de férias ou quando tu te aposentar, porque ela não é útil o bastante, né? Então, eu acho que essa oportunidade de fazer questionamentos diante daquilo que a nossa cultura nos oferece, assim, é uma grande oportunidade, assim, né? Que a gente tem que se oferecer, mas também o meio, pelo menos, tem que proporcionar um pouco de espaço para que a gente possa continuar respirando e pensando e sentindo, né? Então, na medida que eu fui crescendo, eu fui buscando vários caminhos, entre eles a bruxaria, né, que era o que tinha disponível. Eu gostava muito das cartas de tarô que eu aprendi com essa senhora que era bruxa, que ela era realmente muito interessante. Ela jogava loucamente, né? E ela me ensinou, ela me passou assim o essencial das cartas. E eu cheguei a fazer algumas iniciações com ela sobre a coisa dos elementos que me interessava e tal. Mas na medida que eu fui aprofundando, fui fazer um retiro, eu tinha a bênção de ter um discernimento a respeito do que era esquisito. E sempre que entrava o jogo do ego, né, da vantagem e de uma certa ideia de vaidade, né, eu caía fora. Então, quando eu fui nesse tal retiro, tinha ela e um outro cara que era realmente para ser o líder daquela congregação de bruxos ali, que ele era mais massa, assim, ele era mais simples, ele era menos pretensioso, mas eu vi que tinha uma rixa ali, daí eu caí fora. Daí, por um tempo, eu segui um cara sensitivo, que tinha qualidade, tinha o Cides também, né, e tal, mas também com o tempo ele foi se mostrando muito vaidoso, arrogante. Até nos últimos tempos ele realmente mostrou que ele perdeu por completo a oportunidade dele de ser uma referência de sanidade. Então eu entrei em várias roubadas, né, com a oportunidade de poder sair delas sem me comprometer, até encontrar o Charlie do Rinpoche, né? Até por meio de um aluno do Charlie do Rinpoche eu ia me aproximando assim. E na verdade na época eu era casado, digamos assim. Eu tinha uma relação com a Irina, com a qual a gente criou os Dharma Lovers, né, que é a minha banda ficou mais referencial assim. E ela engravidou, né? A princípio ela teve uma gravidez e ela perdeu o bebê em seguida, né? Tipo, no terceiro mês, que seria, ela já tinha perdido o bebê. E isso para ela foi muito difícil, assim, porque ela tinha uma ansiedade, a gente não tinha maturidade para ser pai e mãe, na verdade, né? Mas na verdade ela perdeu esse bebê e ela ficou extremamente deprê, assim, muito difícil a situação. E nós tínhamos assistido uma palestra do Shaido Rinpoche um tempo antes, né? Mas ainda era meio difícil porque ele falava um inglês difícil, né? E, portanto, ele era para o inglês, para depois o inglês dele ser traduzido para o português. Então, era uma coisa que a gente tinha um distanciamento, assim, não tinha muita proximidade. Mas quando houve essa situação, a gente ligou aqui para o centro budista, que na época tinha um telefone, né, que era o único contato que existia. E na época do Shakti Rinpoche, que depois se tornou a Lama Sharabi, combinou que a gente sim poderia subir para ter uma conversa, né, poder ter uma entrevista, como a gente diz, com ele. E nessa vinda para cá, então, né, que a gente veio com uma expectativa, especialmente ela, assim, de ter um consolo, de ter um paizão, assim. Ele foi extremamente generoso, bondoso, compassivo e irado, né? Ele deu uma real assim no meio dos olhos, assim, do que realmente era ter uma criança nesse mundo, né? Do quanto as nossas fantasias provavelmente não se realizariam, do quanto essa expectativa ela era fundamentada em romantismo, né, e bem pouca praticidade, assim. Então ele deixou bem claro, ele passou a limpo assim todas as possibilidades reais, assim. E ela na época ela ficou furiosa, né? Não era nada daquilo que ela queria ouvir. E ele já nos deu uma instrução assim a respeito do quanto era importante a gente rezar pelo melhor e não por aquilo que a gente deseja, porque o nosso desejo habitual ele sempre está fundamentado no autointeresse ou nesse reducionismo que diz que a minha felicidade é prioritária e a minha maneira de ver tem que se impor diante daquilo que eu vejo. Então, a partir dali, ele nos deu uma orientação de prática,
né? Ele me deu um mantra, né, para ser acumulado, também para ela, assim, e falou isso, assim, né? Deu vários ensinamentos fundamentais, assim, naquele período. E eu lembro Qual daquela mantra tarde, assim, que ele passou por primeiro para vocês? o quê? O mantra foi, Qual foi esse primeiro mantra? foi uma prece que ele recebeu numa visão, né? Porque ele era um descobridor de tesouros, né? Ele era uma pessoa que tinha uma experiência visionária, né? Embora ele não falasse nunca disso, ele tem vários tesouros, ou seja, práticas que ele fez o download, por assim dizer. E essa era uma prática de Tara vermelha, que é uma prece chamada Jetsum, né, que é a prece de remoção de obstáculos, né, que é muito potente, assim, muito poderosa, especialmente porque a gente conheceu a fonte dela, né, foi ele a revelar ela, então é como uma fonte que jorra da terra e ela está absolutamente fresca e viva, assim, né. Então é uma prática que até hoje eu cultivo no coração e todo mundo daqui tem essa sugestão, assim, né, de fazer o uso dela, né. E, portanto, a partir daquele momento ali, a gente criou um vínculo de confiança com ele, né, e passou a praticar com mais regularidade. Eu passei a fazer mais retiros, porque era a minha onda, né, eu era mais disciplinado e eu tinha uma ansiedade por ter uma experiência maior. Né, tanto quanto eu tinha ido pela bruxaria e tal, e não tinha encontrado aquilo que eu gostaria, por não ter a confiança nas pessoas que representavam os caminhos que eu encontrei. Quando eu sentei na frente do Shagdu Rinpoche, pela primeira vez como um aluno, né, eu olhei para ele assim, de, finalmente, né, me deu um alívio assim, no coração. Tudo aquilo que eu idealizava, mas não com a forma dele, né, aquela coisa da cultura indígena, aquela coisa do xamanismo, aquela história toda. Eu vi ele era um índio, né, porque os tibetanos têm toda a base, e ele era também muito primal assim na energia dele, porque ele era um Kampa, né, ele é da região dos guerreiros tibetanos, né, que tem uma coisa muito direta e objetiva, assim, e, no entanto, ele tinha um brilho e uma bondade, assim, uma despretensão. Ele não estava nem aí para o que tu achava ou deixava de achar dele ao mesmo tempo em que ele estava plenamente disponível. Então, para mim, foi como sentar na frente de um diamante gigante, né, lapidado de um jeito muito louco, que não era uma lapidação do H externo, não era essa lapidação ideal de um professor bonzinho, sorridente, ele era o que ele era. Né? E eu olhei para aquele cara assim e pensei, cara, isso é o que eu quero ser. Né? E não importa a forma com que se apresente, né? Essa é a natureza que eu quero conseguir reconhecer. E ele olhava para a gente, quando ele dava bênçãos, quando a gente passava por ele, ele olhava nos nossos olhos assim e a gente tinha essa certeza assim, de que ele via na gente aquilo que a gente ainda não via. Então a gente teve essa oportunidade fantástica assim de poder conviver com ele, né, por 7 anos, assim, até o momento que ele me empurrou para dentro de um retiro mais longo. Embora os Dharma Labs estivessem em pura ascensão, assim, a gente super embriagado com a ideia de estar lançando discos, e aqui ainda tinha rádios que nos tocavam, e a gente estava super no balaco, assim, e tinha acabado de gravar um segundo disco, primeira vez com uma gravadora que estava investindo na gente. E daí, naquele verão ali, a gente teve um retiro, né, que habitualmente acontece aqui em fevereiro, com o Ano Novo Tibetano vinculado, com o período do Ano Novo Tibetano. E durante aquele retiro, eu estava um dia sentado sozinho na sala de prática, quando deu um intervalo, assim, estava ele no assento dele, né, estava a Luma Sherab, que era assistente dele, e estava eu lá no outro lado da sala, completamente despreocupado, assim, sentado. E daí depois a Luma Sherab falou assim, ele te viu lá. Daí ele me perguntou, tu esqueceu de falar para ele, né? Daí ela veio me falar, o Shagdu Rinpoche já me disse há alguns dias assim, que ele queria conversar contigo, né? Daí eu falei, tá bom, né? Vou lá. Daí eu cheguei em frente a ele, assim, no final daquele dia, e ele falou, eu quero que tu entre em retiro. Daí eu falei, ok, né? Por quanto tempo? Daí ele falou, por hora eu penso que 3 anos. E daí eu pensei, ok, e quando tu quer que eu entre em retiro? Ele falou, se tudo estiver certo, amanhã. E daí no final de abril eu tinha um show no Teatro São Pedro, que era o lugar dos sonhos em Porto Alegre, assim, para tocar, com o investimento da gravadora, com toda uma expectativa em torno, com um disco gravado, envolvendo um monte de gente. E eu falei, eu não posso furar esse compromisso, porque senão um monte de gente vai ficar pendurado, vai ficar muito ruim. Ele falou, então tá, tu vai lá, tu faz esse show, daí no dia seguinte tu acorda, tu vem para cá e tu entra em retiro. E daí foi isso que eu fiz ali. E daí eu fiquei 6 meses em retiro sob a orientação dele,
No 6º mês ele morreu, né? Ele partiu durante um ensinamento que ele estava dando de transferência da consciência na hora da morte. Ele acelerou o ensinamento durante 2 dias, um retiro que seria de 3 dias, e no 2º dia, durante a noite, ele teve um ataque cardíaco e morreu, né? Ele tinha consciência de que estava bem perto disso. E daí, portanto, a gente ficou ainda mais um ano em retiro, né? Eu nesse grupo de 3 anos, que já estava um tempo antes. E a partir dali, minha vida passou a ser diretamente vinculada com a atividade daqui, né? Procurando estar sempre à altura de tudo que ele nos ofereceu. Continua vibrando muito forte nesse lugar, assim, né? Inegavelmente, né? Quem pratica, quem tem a oportunidade de vir para cá assim, com essa abertura, percebe, né? Não sei se tu conhece aqui. Eu fui algumas vezes, mas só fui para visitar, eu nunca fiz retiro. Na verdade, compartilhar uma coisa aqui contigo. Olha, que legal! Mas Que eu não lindo! conheci o Thiago Edu. Sim. Infelizmente, eu me senti muito tocado por ele pelos livros dele. Mas eu, Uhum. quando conheci o Dharma, ele já tinha falecido. Quem é que fez essa tatu? Foi Quem um desenhou artista a aqui de tatu? Curitiba. Aqui de Ah, é? Curitiba, um artista. É. Que Ele é legal. daltônico, então ele só faz branco e preto, assim, mas ele tem essa visão, né, Ah, das sombras ah, e tudo mais. ah, que lindo. Então, a grande maioria das pessoas que reside aqui hoje, né, que são um pouco mais de 30 pessoas, poucos conheceram o Shagdu Rinpoche, né? Porque ele agora completou, 2 dias atrás, completaram 18 anos da cremação dele. Ou seja, ele partiu há 19 anos, né? E por mais tempo que as pessoas estejam aqui, poucas estão há mais de 20, né? Como eu, e acho Uhum. que mais de umas 5, 6 pessoas por aqui, assim, né? Junto, claro, da Cândida da Lama Sharbi, né? Mas é muito incrível, assim, essa forma da conexão acontecer, né? Apesar, às vezes, da nossa ignorância, da nossa confusão, né? Algumas coisas vão nos ligando e aquilo ali é mais forte do que o nosso impulso de prosseguir no nosso hábito e acabam nos tirando daquelas armadilhas, né? E que a gente está tão determinado a ir até o fim, assim. Então, dentro dessa coisa da criação, mesmo como a música começou cedo, assim, na minha história, eu era adolescente quando eu fiz a primeira banda, assim, eu tive até a oportunidade, inclusive, com os Dharma Logas, de crescer um tanto, o bastante, dentro da música, e ter vários amigos e conhecidos dentro dela que são realmente referenciais, assim, né? O Dado Villa-Lobos, o Frejá, o Moreno Veloso, né? Os caras que sei, né? A Paula Toller e tal, os caras que têm uma visibilidade, uma projeção muito forte sobre eles, e poder conviver nos bastidores e participar um tanto do cotidiano. E daí tu ter essa certeza, assim, bah, não se compara, né? A felicidade que é alcançável por meio de uma carreira convencional, ela não se compara e ela é completamente dependente e sujeita a quedas, né? Então, eu fico muito feliz pelas escolhas que eu pude fazer e aquelas em que a minha ansiedade não venceu, né, a corrente do Dharma dentro da minha vida, assim. E daí agora eu estou aqui vivendo em Três Coroas, agora na pandemia 9 meses, direto por aqui. Né? Minha cachorra está Uhum. extremamente feliz, porque eu não fiquei mais viajando nem saindo nesse meio tempo. E descobrindo que muito funciona, né? Isso é uma questão dessa pandemia, descobrir outras formas, outras medidas e o quanto mesmo a gente pode estabelecer relações virtuais de vínculo, né, que não obrigatoriamente dependam da presencialidade, até porque está muito complicado. Mesmo em Porto Alegre, assim, por mais que eu esteja lá, a dificuldade de conciliar o teu tempo com o tempo das pessoas, de atravessar a cidade, do trânsito, dos compromissos, tudo foi posto em questão a partir da pandemia, né? Então, mesmo a criação aqui está muito forte. Eu acho que nessa pandemia eu já fiz umas 15 parcerias com pessoas que eu jamais tinha concebido trabalhar junto antes. E algumas delas assim viraram projetos que, nossa, da primeira foi para a segunda, já está na quinta, né? E coisas muito legais que tu vê as pessoas trabalhando e fazendo coisas nos seus próprios núcleos criativos. E o resultado é como se tu estivesse ao vivo, né? A vibração, Uhum. a força da presença é realmente uma disposição interna, mais do que as condições e os limites externos, assim, né? Então, é por aí, assim. Daí eu escrevo bastante também, eu produzo bastante escrevendo. Eu acabei de lançar 2 dias atrás
meu primeiro e-book, né, porque se tornou inevitável. Eu tinha uma certa resistência a ler em aparelhos eletrônicos, né, porque me cansa assim um tanto, mas com esses dispositivos mais híbridos, assim, que dão uma leitura mais confortável, eu me curvei, até por uma questão de importar livros, de comprar livros da Amazon, que eu me nego, né, um monte de coisa assim que no equilíbrio assim dos fatores está valendo, né? Então a gente acaba tendo acesso a coisas muito preciosas que às vezes estão até livres assim para download, né? E qual que é o tema do teu livro? Oi? E qual que é o tema desse teu livro? Então, esse é um projeto com o Léo Lage, que é um parceiro meu já há alguns anos, que ele trabalhou comigo em discos e livros, fazendo capas e a concepção de design. E ele criou um princípio de gráfico, né, para compor junto com aquilo que eu escrevo, né, porque ele tem uma sensibilidade muito especial, assim. E a ideia é que a cada 2 meses eu vá lançar um novo episódio ou capítulo, seja lá o que for, né? E esse primeiro ele se chama Onde Anda Meu Poder, né? Que é esse debate a respeito assim do quanto a gente terceirizou essa ideia da autoridade para pessoas que não estão interessadas na nossa sanidade, no bem-estar da nossa tribo, da nossa órbita, ou daquele mundo que a gente compreende como sendo merecedor de atenção e de cuidado, né? Então, elas, em geral, todas elas se dirigem nesse sentido de um certo cutucamento, né? De uma certa... Uhum. Eu tinha um tio pintor, ele foi aquele que abriu a selva para mim, né? Ele já faleceu há uns 4 anos agora, mas ele era a referência do meu crescimento, né? Porque ele tinha uma masculinidade extremamente criativa e sensível, que era que é uma coisa ainda bastante difícil de encontrar dentro desse território em que eu nasci, né? E ele se chamava Frederico Scheffel, né? Ele tinha uma maior coleção de um único artista no Brasil, até ele falecer. Agora se tornou um museu a partir do falecimento dele. E quando eu era criança, acho que eu tinha uns 8 anos, eu fui fazer uma entrevista para a escola com ele e perguntei para ele: tio, o que é a arte? E ele pensou um tempo assim, daí ele falou: a arte é tu usar os instrumentos e os métodos da beleza, né, da ética e do equilíbrio para trazer provocação, né, para que as pessoas não se acomodem na versão de mundo delas, assim. E isso me acompanhou até hoje, assim, né, uma coisa que em tudo que eu faço, por mais que seja soe suave, como nos Dharma Lovers, tem um ponto ali que não é para te deixar unicamente quieto e satisfeito onde tu está, né? Mas que, se tu quiser, né, perceber, tem ali uma oportunidade para dar uma... Não é para trazer respostas, mas para trazer um movimento criativo, né? Essa é a minha intenção como vetor assim de criação, né? E você viu essa comunidade aí crescer, então. Como é que você pode nos compartilhar aí de viver na comunidade? Como é que é a vida de vocês? Então, é muito curioso, porque desde garoto, como eu cresci num universo onde o movimento hippie já era bem ativo, né, já existiam várias frentes e várias iniciativas que, em geral, acabavam falindo, né, porque elas iam movidas por muito romantismo, por um idealismo, mas, né, naquela ideia meio anarquista que a gente vai dar um jeito, né, sem ter um centro de referência ou especialmente um centro de sabedoria, né? Eu vejo hoje assim a forma como funciona e a maneira como todas as pessoas que residem aqui, tem gente de toda parte, né? Tem argentino, tem suíço, tem gente do Nordeste, tem gente das mais variadas escolhas, assim, né? E idades também, né? E, no entanto, tem uma unidade de respeito e de consideração entre todas as pessoas, assim, que eu acho uau. Eu vejo pelas experiências que eu olhei fora, né, o quanto isso é raro, né? E o que me diz, né, que isso se tornou viável é essa referência criada pelo Shardo Rinpoche, né, desse núcleo essencial baseado no respeito pela visão
da sabedoria, né, e pelos princípios essenciais da prática do Dharma, né, da ética, da confiabilidade, da honestidade, né, da honestidade consigo mesmo, né? Então, eu acho que mesmo quando a gente está tendendo a tentar disfarçar ou tentar proteger um privilégio próprio, a gente acaba mesmo caindo na nossa própria armadilha, né? Ou seja, isso não se sustenta por muito tempo pelo poder que eu acredito que ele instalou aqui, né? Ele e todos os outros grandes mestres que ele trouxe para cá e que continuam vindo a partir do compromisso que estabeleceram com ele, né? Esse lugar se tornou um lugar, acho que é muito mais próximo que eu possa compreender, assim, de um lugar de poder, um lugar impregnado, né, pela intenção iluminada, né? Então, viver aqui é uma oportunidade incrível, assim, como agora a gente está participando de tudo, porque todos os funcionários, cozinheiros, pessoal da manutenção está dispensado até a segunda ordem, provavelmente até existir vacina, né? Então, a gente está em todas as frentes, assim, da limpeza, da cozinha, né, de todas as partes rituais, né, do templo e tudo mais, e continua incrível, né? E a Kandro é a primeira, né? A Kandro é a nossa professora, que é a esposa do Shadu Rinpoche, né? A herdeira espiritual dele aqui no Brasil. E ela é a primeira, assim, a tá, às vezes a gente vai lavar a louça, ela já está lá, né? Acabou a noite, ela está ali no jardim, cavando, carregando, ela vai fazer 76 anos e ela tem uma energia louca, né? Ela tem uma abertura, ela tem uma clareza, uma honestidade de chorar, assim, né? Daquelas pessoas assim que tu olha, uau, cara, estou diante de uma pessoa que seria incapaz de privilegiar alguma ideia a favor de si própria, né? E a raridade de encontrar essa maturidade de humanidade, né? É uma coisa muito incrível, e aquilo acaba então sendo um vetor de circulação, né? Tanto de praticantes quanto de professores que mantêm o seu respeito por ela, né, e pela atividade do Shardul Rinpoche, o quanto ele investiu o final da vida dele aqui, né, ele tendo transitado por tantos lugares, ele escolheu ficar até o fim aqui, né, de implementar. Então, aqui ele percebeu que tinha alguma coisa a ser enraizada com a potencialidade de se sustentar, né. Então, acho que a gente tem um grande privilégio que a gente tem que todo dia olhar para isso e saber que a gente tem que estar tendo uma atitude condizente com a oportunidade que a gente tem de estar aqui, né? De ter essa liberdade de ainda poder, mesmo dentro de toda a atividade acontecendo, a minha criatividade, meu espaço de criar e de compartilhar, de manter em contato, continua completamente disponível, assim. Então é como se o tempo se alargasse de alguma maneira, até porque aqui é um mato, né? A gente está fora do tempo neurótico das cidades grandes, né? Que eu tenho essa experiência, assim, por um longo tempo eu mantinha uma regularidade fora daqui e outra aqui, né? Por vezes até privilegiando mais a cidade pela coisa da circulação da música e, né, eu trabalho com tarô também, então eu privilegiava muito a coisa da abertura presencial e tudo mais. E daí agora, nesse período da pandemia, assim, com esse recolhimento, eu vi, uau, a oportunidade de poder estar aqui como uma total prioridade assim é tão maior e aumenta tanto a qualidade da troca quando é necessário sair daqui, que seja, né? Eu saí daqui uma única vez para ir na celebração de aniversário do meu pai, que já está com 86 anos, já está né, num pico descendente assim, e nossa, foi como sair de um retiro, né, a experiência. O impacto, né, de tu sair daqui assim e tu percebeu como o funcionamento habitual das pessoas, ele, né, ele tem um ponto que ele fica meio trancado e travado no passado, assim, nas referências ou no que é possível. Então é um contraste que para mim ele sempre Você foi já muito percebe saudável. nas ruas, assim, ao sair, você já sente na rua uma energia, uma velocidade que te choca, né? Quando eu saí desse retiro mais longo, que eu acabei ficando 1 ano e 8 meses, né? Porque, enfim, quando o retiro de 3 anos acabou, eu saí junto com eles, né? Porque, né, o Shardul Rinpoche já não estava ali para orientar um retiro longo como ele tinha proposto.
a primeira vez que eu desci a Porto Alegre foi um choque. Eu ia avançando pela estrada, me aproximando, e eu via os outdoors, e eu pensava assim, eu estava 2 anos já sem voltar para a cidade, dentro de um ritmo de retiro, assim, e aquilo ali me dava ardia assim, no sentido de olhar, cara, como é incrível que absolutamente nada mudou na fachada ou na ideia que vai exposta nesse dito mundo moderno. Né? Então, o contraste entre um cultivo interno, né, desse aspecto mais sensível que a gente vai tendo a oportunidade de praticar na meditação, com essa aparente mutabilidade de um mundo externo que está o tempo todo apenas se repetindo, com uma margem de interesse absolutamente rasa, né? Portanto, sem profundidade, sem contato com a ancestralidade, sem respeito, né, pela ancestralidade das pessoas, da terra, né, da construção das pessoas que vivam aqui, assim, né? Então, quanto mais eu me movo nesse mundo, mais eu encontro a riqueza infinita do Dharma e, né, da simplicidade que ele propõe para que a gente não perca tempo, né, com tanta inutilidade. E você tenta passar essas mensagens através da poesia, da música, da banda. Você sente que isso é possível? Totalmente, totalmente. Né? Porque, da maneira como eu compreendo hoje, a individualidade é uma grande mentira. Né? E eu acho que os artistas eles são bastante vitimados por essa mentira. A ideia do se acreditar sendo alguém especial é uma grande e triste armadilha. Né? E, no entanto, a gente, mesmo como artista, a gente tem uma oportunidade maravilhosa assim, de tu poder ser dentro da tua tribo, da tribo que tu cresceu, ou aquela que tu escolheu como sendo a tua referência de comunicação, tu poder ser esse vetor de embelezamento, ou de questionamento, ou de movimento flexível, né? E, portanto, dentro disso, tudo cabe. Né? E tinha um professor que faleceu agora 2 anos atrás, que acho que tu chegou a conhecer, né? O Sogyal Rinpoche, né? que era um professor que vivia na França, que escreveu aquele livro maravilhoso do Viver e do Morrer, né? O livro tibetano do Viver e do Morrer, que é uma poesia do início ao fim, assim. E ele fala naquele livro assim o quanto é incrível que dentro de toda a cultura popular tão pouca gente fale sobre a morte e a impermanência, por exemplo. Né? Então, dentro da música, eu me vi assim nessa condição de poder falar sobre desapego, sobre morte, né? Sobre as alegrias e a impermanência das alegrias, né? Sobre a maravilha de ser humano e o desafio de ser humano ao mesmo tempo. Né? Então, a arte ela permite uma riqueza infinita de abordagem, só que dentro de uma construção cultural e de uns limites impostos pelo medo, né? Pela uma ideia assim de se você falar da morte, você vai estar... É um tipo né, de conceito reducionista, né, que pressupõe a nossa falta de coragem como sendo inata. Né? Então, a partir do que tu te dá a liberdade de tocar nesses temas, eles se abrem incessantemente. Eu acho que com os Dharma Loves a gente tem mais de 80 músicas publicadas oficialmente, muitas outras que nunca foram nem gravadas. E cara, acho que 90% delas vão nessa direção. Né? Seja de uma maneira mais lúdica, seja, né, de uma maneira um pouco mais poética, que foi o que eu procurei trabalhar ao longo do tempo, porque no início as pessoas nos levavam muito a sério. Né? Teve uma oportunidade que a gente foi tocar num teatro em Porto Alegre, quando a gente tinha acabado de lançar o primeiro disco, o segundo. E eu lembro que a gente chegou no teatro com as luzes apagadas e tal, e estava ficava lotado e tal. E a gente começou a tocar e acabou a primeira música e ninguém aplaudiu. E acabou a segunda música e ninguém aplaudiu. E aí a gente começou a se olhar assim, né? Cara, que esquisito isso aqui. Daqui a pouco a gente percebeu que as pessoas estavam meio sacralizando excessivamente, né? A história é como se fosse um rito sagrado que não deveria aplaudir para não quebrar o clima. Né? Entendi agora. Daí, a partir dali, eu percebi que eu precisava brincar mais, né? Puxar de volta o humor, né? Tornar um pouco mais leve. Assim. Daí a gente lançou um terceiro disco que se chama Laranjas do Céu. E a gente lançou depois que eu saí de retiro.
mas que é um disco que tem mais brincadeiras e até tem intervenção de 12 produtores do Brasil inteiro, então é uma coxa de retalhos, assim, e ele acabou sendo mais leve, e ele trouxe essa leveza porque estava ficando, né, as pessoas estavam tendo uma ideia de que a gente estava ali num rito sagrado, e não tanto, né? Não, é música, é compartilhamento, é alegria, não é, a gente não é sacerdote, né? A gente não é o xamã cósmico da parada, não. Então, é coisa que a gente vai aprendendo, assim, né? A compreender como as pessoas projetam e fazer um uso dessa projeção que não seja a favor do meu engrandecimento, mas que isso possa voltar para elas como inspiração e como autorização para que ela descubra a sua própria a leitura das músicas, né? Tem várias pessoas que falam às vezes, aquela música para mim ela fala a respeito disso, daquilo. Eu falei, então é isso. Então é isso que a música fala, né? Eu jamais vou discutir com isso. Cara, é exatamente, né? Porque importa que, né, eu crio aquela semente para que cada pessoa plante no seu vaso. Eu não quero que ela vá com o meu nome obrigatoriamente, né? Então tem essa riqueza que a gente, sendo também budista, né, tem essa coisa de tu vive de arte, né? Como é que tu faz? Cara, eu vivo de mérito, né? Mérito dentro de um conceito budista, assim, né? De que todo movimento que tu faz que não tem por prioridade o teu próprio engrandecimento, né? A tua vantagem em relação aos outros, e, portanto, ela não diz respeito à exploração, né? Ela gera uma condição, ela gera uma cadeia, um encadeamento de condições positivas que muitas vezes você não vai nem entender de onde está vindo ou por que vem te salvar, né? E várias vezes eu estava com a corda no pescoço, né? Em muito tempo, assim, faz poucos anos, na real, que isso se estabilizou mais, eu fiquei mais tranquilo a respeito de ter uma circulação e um retorno mais regulares, né? Então, durante um longo tempo, eu passei por umas, né, por vários, e até uma hora eu cheguei a pedir para um amigo que trabalha com publicidade, assim, né, dentro da coisa do áudio para publicidade, consegue algum trampo aqui porque está muito feia a coisa. E aquele trabalho nunca veio. E dali a um mês, assim, veio aquela história, assim, já, sei lá, uma trilha que eu tinha gravado que estava perdida no meio do escritório de arrecadação, e, né, ou alguém que me chamou para fazer um trabalho regular durante algum tempo, assim, com música. Então, sempre deu certo de um jeito ou de outro, né? Até porque, assim, né, diante desse tipo de escolha, é preferencial que tu faça escolha por uma vida simples, né? Não mega elaborada, né? Eu não tenho carro, não tenho filho, né? Que é uma escolha à parte disso, mas, enfim, facilita, né? Eu tenho uma Como que cachorra que você vê essa questão da propriedade intelectual? eu acho que é importante nesse momento, porque as pessoas não têm maturidade de lidar com aquilo que não lhe pertence. Como sociedade, assim, é como dizer, então vamos instaurar a anarquia como um meio universal. Cara, grande maioria das pessoas estão mesmo dentro dos nichos que a gente mais idealizaria e gostaria. A esquerda, um meio musical, sabe? Quando tu entra lá dentro, tu descobre que a sociedade como um todo, ela molda as pessoas dentro de um princípio de autoidentidade, de autopreferência e de autoimportância. Então, isso prevalece muito se a pessoa não tiver uma outra referência que a puxe, né? Que puxe essa âncora do fundo do mar, que é uma âncora bem pesada, né? Para mim, foi o Shagdu Rinpoche aquele que puxou essa âncora e que me deu essa liberdade de confiar em algo além daquilo para o qual eu deveria ter sido moldado, mas me senti extremamente desconfortável naquilo. Então, a questão da propriedade intelectual, nesse momento, por exemplo, em que o governo joga contra os direitos autorais e quer minimizar... Cara, tem artista que eu não sei o que está fazendo, a grande maioria. Cara, tem muita gente que está numa pindaíba sem fim. Cara, porque tem esse questionamento de, mas a arte não é algo que mereça um status de propriedade, né, cara? Então, do jeito que as coisas funcionam hoje, eu agradeço que exista o ECAD, por exemplo, que todo mundo, né, sataniza, porque é um meio pelo qual as sociedades autorais, que são a única forma de tu ter um balanço e um reconhecimento daquilo de quanto a tua música circula, né, e possam ter como referência, como fundo para ir lá e te devolver
aquilo que te diga a respeito. Né? Então, eu acho que na arte como um todo é bem importante que haja que a gente tenha a liberdade de, se quiser, liberar. Né? Claro, né? A grande maioria das pessoas que me pedem para curta-metragem, sei lá o que, se é um lance que... A grande maioria da correspondência que eu mantenho com os escritórios de arrecadação com os quais são cartas de liberação. Né? No sentido, uma tal pessoa quer tocar num show, quer usar para fazer um curta-metragem, como ontem, assim, um rapaz escreveu lá de Minas Gerais, eu acho que ele é, né, a respeito de ele é enfermeiro, né, dentro de uma situação onde moram velhinhos dentro de cabanas que eles fizeram um curta-metragem mostrando o casamento de vários desses velhinhos que se conheceram. Eu pensei, cara, sensacional, usa o que tu quiser, né? Então eu escrevo para a sociedade autoral dizendo, isso aqui esse cara vai usar na nossa música e eu estou liberando. Né? Ou seja, é diferente de alguém querer fazer um comercial com a minha música, eu vou dizer, não, né? Aqui se propõe isso aqui. Né? Ou um político querer usar a nossa música, né? Como acontece tanto assim, né? E que é um desrespeito completo. Se tu não tiver uma base jurídica para te proteger, qualquer um está usando. Os caras estão fazendo festa e ganhando uma grana e tu nada, né? Porque especialmente quem é compositor sabe o quanto vale. Né? E o quanto foi difícil estabelecer alguma regra que o tempo todo eles estão querendo questionar, né? Porque artista incomoda, né? Pelo menos artista que faça valer a sua condição, né? Incomoda de alguma forma, porque se posiciona, ou porque, né, participa dos movimentos de questionamento, assim. Então, eu acho que nesse momento, com a maturidade em que a gente compartilha dentro desse universo, ainda precisa de regras bem claras, porque a gente não está podendo lidar com... Como em Porto Alegre tinha até agora há pouco, acho que agora certamente fechou, mas era um restaurante com preço livre. As pessoas só pagavam um restaurante vegano, né? Tem que ser muito guerrilheiro romântico para fazer uma coisa dessas, né? Então era uma galera que era uma comida legal, né? E era uma galera muito bem intencionada, assim. Mas era isso, assim, tu bota ali naquela balancinha, tem uma caixinha, tu bota o quanto tu acha que valeu o teu rango. Cara, e daqui a pouco eles estavam, uma menina adoeceu e ela não tinha plano de saúde, né, obviamente, e daí, cara, eles estavam pedindo, por favor, que se arrecadasse não sei quanto, porque, sabe, não é uma coisa que dentro da praticidade, da imaturidade que a gente tem como coletividade funcione. Como rede social com música. Cara, não sei quem é que ganha alguma coisa fazendo live. Sabe? Acho que uns casos bem específicos, assim. E, no entanto, as pessoas acham que, né, as pessoas não levam em consideração que, né, tem muitos amigos que eu vejo fazendo lives e daí eles põem ali em algum canto a conta para colaborar e tal, como se fosse uma coisa, se algum momento eu me der conta, daqui a pouco eu largo ali das pilas. Sabe, cara, o cara tem certamente um apartamento para um aluguel para pagar, para ele estar pagando a internet dele. Ele não, né, se muito ele está dando alguma aula virtual, se alguns dão aula, né, porque brecou total, sabe? E a nossa sociedade não compreende a sua responsabilidade de cultivar o artista como um vetor da sanidade da própria tribo, né? Nesse sentido, eu pago pela minha comida, mas pela música eu questiono porque ela está no Spotify. Então tem alguns movimentos dentro dessa dita modernidade que trazem de novo essa ideia de que o leite nasce na caixinha, né? Que tu perde a noção, a consciência do processo, do grande processo que está envolvido em tu criar uma canção, por exemplo, tu editar um livro, né? Editar um livro dá um trabalho do cão, dá uma grana, cara, para tu entrar, fazer um crowdfunding, sabe? Tudo soa muito leve e divertido porque é a maneira como funciona, mas elas, né, não são vidas nada simples de serem sustentadas e conduzidas. E, no entanto, tem uma função de sanidade, ao meu ver, né, que agora na pandemia ficou escancarado assim. E, no entanto, isso não obrigatoriamente muda a relação das pessoas sobre isso. Não, eu prefiro pagar a minha caixa de cerveja artesanal do que largar 50 conto para um cara que, né, alivia um peso de estar 9 meses dentro de um apartamento, caso eu tenha a possibilidade de fazer isso. Né? Muita gente não tem.
Então, eu acredito que tem muita coisa que a gente tem muito por amadurecer, mas essa pandemia veio como um líquido de contraste, né? Aquela coisa que a gente bebe, daqui a pouco fica uma coisa bem definida, né? Das áreas que tu precisa trabalhar, né? Como tudo, assim, aquilo que tu idealiza, que pessoas, porque os artistas deveriam ser tão conscientes. Cara, tem um monte de artista que é simpatizante da direita, que para mim é uma coisa extremamente inconcebível, né? Tu ser extremamente a favor de um momento conservador, num sentido em que ele desmerece a qualidade da humanidade das pessoas. Então, acho que isso não tem a ver com a sensibilidade que a arte pede, né? No entanto, tem os caras que agora, aqui em Porto Alegre, por exemplo, estão fazendo movimentos, querendo que todo mundo participe, porque a música está proibida nos bares, né? Que, ok, o movimento em si eu vejo sentido. Mas o que tu apoiou antes disso? Cara, apoiou esses mesmos canalhas, como o Eduardo Leite, que é um cara bolsonarista, que é um cara que está fazendo todo o movimento para quebrar as leis construídas em décadas de preservação do ambiente no Rio Grande do Sul, que ele tentou impor à força uma mina chinesa que ia contaminar toda a área da Grande Porto Alegre, ou seja, a máscara seria um adendo vitalício na vida de todas as pessoas, que ia afetar profundamente a saúde de todo mundo, e todo mundo sabe disso. E agora ele está querendo liberar vários venenos proibidos nas suas próprias origens, com uma, né, para ser votado quarta-feira que vem em regime de urgência, aquela coisa antecipando o Natal, então todo mundo meio desarticulado, cansado, sem força para protestar, sem poder ir para a rua, né? E ele querendo botar à força a liberação de um pacote de veneno, né? Então são coisas assim que, claro, daí quando aperta no teu, tu vai lá e faz protesto, mas quando é para, né, para pensar, né, quem é que está se beneficiando com esse movimento todo? Primeiro eu, né? Então tem um grau de imaturidade que está em todos os níveis, né? A gente espera que não esteja tanto assim, mas a gente tem muito para crescer como sociedade, né? Então eu confio nisso, assim, que as nossas tribos, as nossas redes de compartilhamento, não que elas tenham que ter uma obrigatoriedade de direção, tem gente que ideias políticas, seja lá religiosa, o que for, mas essa abertura de tu poder ter honestidade na maneira de te colocar e não querer impor a tua maneira sobre o outro, assim, eu acho que deveria ser inerente a quem se propõe a trabalhar com arte ou com criação, por exemplo, voltando a essa ideia da tribo, né, de que tu é um vetor do desconforto, né? Tu tem que tornar palatável aquela possibilidade de tu entrar em contato, por exemplo, com a ideia da impermanência, né, que é tudo uma coisa tão gótica, tão grave, tão dramática. Cara, e não precisa ser, né? Não deveria ser. Quanto mais dramático, mais a gente foge do assunto, né? Quanto mais eu digo, porque você me deixou, cara, assume a tua responsabilidade, né? Cresça, né? Crescer é bom e dói, né? Crescer é bom e arde, necessariamente. A gente não ouve a árvore gemer porque ela não fala, cara, mas deve, sabe, sair de uma semente e virar um carvalho, cara, deve ser uma loucura. É como um parto incessante. E, no entanto, quando a gente está dissociado desse processo, especialmente quando a gente está desconectado da natureza, né, no sentido de não ir para a natureza só para botar minha barraca e beber minha cerveja, mas para tu realmente estar presente ali, né, acho que esse risco fica muito grande assim dessa conexão, dessa desconexão ser realimentada. Tem uma entrevista muito linda que eu vi um tempo atrás, meio quase por acidente, mas não acredito em acaso. Estava procurando alguma outra coisa e eu acabei numa entrevista com o Thich Nhat Hanh, né, o Thai, esse professor vietnamita maravilhoso, assim, né? Eu vi um vídeo dele 3 dias atrás, assim, que eu acho que eu passei por umas 40 pessoas, porque eu achei tão incrível, assim, breve, com uma potência inacreditável, falado com aquela suavidade dele, aquela honestidade inabalável dele, assim. Nessa entrevista, a repórter pergunta assim, e o que tu acha, né? Porque ele também é um ativista, né, pela ecologia, pela sustentabilidade do planeta e tal, e ela pergunta, o que tu acha dessa ideia dos créditos de carbono, essa ideia de tu conciliar um interesse ecológico com valores de uma sociedade mercantil? E daí ele fala, como intenção, acho que tem um valor, né? Mas como transformação, a gente só vai parar de destruir as florestas quando a gente conseguir olhar para uma árvore
e se apaixonar por ela como a gente é apaixonado por nós mesmos. A gente tem um respeito por ela tanto quanto a gente tem por aqueles que estão ao nosso redor, né? Ou seja, quando a gente realmente se reconhecer no mesmo ponto de valor como uma expressão de vida nesse planeta. Antes disso, o resto tudo é tentativa, né? E eu acho isso tão real, tão significativo, assim. E daí nos traz de volta assim ao que a gente realmente tem que priorizar ou trabalhar constantemente, né? Essa consciência, essa abertura, isso que o Shogyen Trungpa Rinpoche dizia tantas vezes, assim, o autêntico coração da tristeza, né? Esse coração que se permite arder, que se permite expor, né? Que não tem medo de estar vivo, né? Que não está o tempo todo se protegendo com fantasias, né? Com anestésicos, com seja lá o que for, né? Não está tentando sair da onde ele está, né? Mas realmente está presente e sentindo a loucura que é ser humano nesse planeta, né? Como essa história efêmera que a gente compartilha aqui, né? Que já Denung, tem... estamos chegando em 1 hora, aí o Instagram, Uau! às vezes ele corta rapidamente, eu estou aqui controlando o tempo, eu tô olhando, né? Eu comecei 4:05, então tem mais uns 2 minutinhos. Eu queria primeiro te agradecer pela simpatia que você recebeu, por toda a tua humildade. Quando o Tiagão me passou o teu contato, eu já te conhecia, né, por causa da Dharma Loves, desde que comecei a praticar, e muitas vezes eu passei suas músicas, até foi essa a intenção da pergunta sobre propriedade intelectual, porque quando eu conduzo muitas práticas para iniciantes, né? E o iniciante no budismo, ele quer se conectar, ele quer entrar naquele ambiente. E aí, muitas vezes, eu vejo que a pessoa, o que ela quer? Ela quer comprar uma camisetinha? O que ela quer fazer? Ouve essa música, assista esse filme, né? Colocar ela um pouco naquela cultura. E vocês ainda são a minha referência cultural budista brasileira. Não sei se existem outras bandas, mas eu realmente não conheço, ou com tanta firmeza igual vocês, assim. E sou um fã de vocês, adoro o material que vocês produziram. Então, assim, quando eu mandei mensagem para ti, fiquei, cara, é como tá mandando um artista, assim, né, que você admira, você fica com um pouco de receio. Você foi muito querido o tempo todo, eu queria te agradecer. Essa, sem dúvida, foi uma das melhores lives que eu já gravei. Queria te convidar para voltar outras vezes e ter o teu tempo aí para você poder fazer as suas considerações finais. O que você dá de conselho aí agora desse fechamento de 2020, esse ano maluco para nós? Olha, eu acho que foi um ano que exigiu muita responsabilidade, né? Esse ano regido por Saturno, em Capricórnio, essa coisa astrológica que eu não entendo muito, mas adoro poeticamente. Mas compreendo isso, assim, foi um ano que nos exigiu que a gente desse consistência para o nosso sonho, né? Se tu tem um sonho, põe ele na prática, vamos ver se funciona, né? Sai da teoria, meu filho, né? Eu acho que tem sido isso, né? Tem nos cobrado essa coerência com aquilo que a gente diz acreditar. E eu acho que agora esse eclipse da segunda-feira, que é um eclipse total do Sol em Sagitário, Sagitário tem a ver com a fé, com aquilo que tu diz acreditar, com a filosofia que tu diz, né, reger o teu movimento. Eu acho que ele tem muito desse tira-teima, né? Vamos ver se tu fica de pé quando cai a tempestade. Vamos ver se a tua raiz está realmente aonde tu diz que tu plantou. Então, eu acho que a gente assumir a nossa responsabilidade como ser humano, não se eximir disso, né? Não ter essa timidez esperando que alguém te autorize, né, a expressar a tua natureza. É um momento importante de fazer isso, com a humildade, né, que tem que ser inerente, assim, anterior a tudo, mas esse equilíbrio entre confiança e humildade, né, que tem um grande professor que nos orienta aqui, que é o Pakchok Rinpoche, ele fala sempre disso, né? Tenha humildade, mas não perca a sua confiança, né? Tenha a clareza e a firmeza de dizer que tu é um estudante do Dharma, né? E que faça por merecer, né? Não faça jogos, né? Faça por merecer, porque é uma oportunidade inacreditável, né? E que se a gente não faz o uso merecido dela, talvez a gente não mereça, né, retornar a ter uma oportunidade tão grandiosa quanto ela é, né? E, no entanto, ela é extremamente generosa, aceitando a gente do jeito que a gente é e pedindo que a gente seja do jeito que a gente veio para ser,
né? Cada vez com mais honestidade, menos arrogância e mais abertura para perceber o que o nosso mundo realmente precisa, né? Então isso, assim, para mim, ser convidado é uma alegria, né? Porque eu entro num universo onde eu não transitava até agora há pouco, né? Poder conversar com as pessoas que estão dentro da tua rede, assim, é uma grande alegria, né? Porque senão a gente fica preso nos nossos núcleos, meio paranoico, meio repetitivo até. E aí, com esse tipo de situação, a gente está sempre se desafiando e descobrindo coisas novas e tendo retornos sempre surpreendentes, assim. Isso é a melhor coisa que existe, né? Para manter vivo. Então, eu te agradeço muito, assim. Uma grande alegria.